Olá, de volta com o nosso estudo do livro O Principiante Espírita. Meu nome é Antônio Arruda e nós somos do Centro Espírita Nova Luz. Se você está chegando agora aqui no canal e vendo pela primeira vez, e essa nossa apresentação, esse nosso estudo, vale a pena ver os anteriores. Começa lá no início, desde o primeiro episódio. São episódios curtos, de 15 minutos aproximadamente, e vá avançando. É importante, você está começando agora na doutrina, é importante começar pelo começo. E o livro Principiante Espírita é uma excelente opção para que você gradativamente vá assimilando os conhecimentos básicos acerca da nossa doutrina libertadora de consciência. Nós estávamos falando, no último episódio, sobre obsessão, sobre processos obsessivos, e falamos sobre os 3 tipos bem característicos de obsessão. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Falamos no episódio anterior sobre obsessão simples e fascinação. E hoje vamos falar sobre subjugação. A subjugação, outrora chamada possessão, até hoje, né, ainda se utiliza esse termo, né, possessão. Possessão, subjugação, mesma coisa. É um constrangimento físico que exercem espíritos da pior espécie e que pode chegar até a anulação do livre-arbítrio do paciente. Muitas vezes, porém, se reduz a simples impressões desagradáveis. Outras vezes provoca movimentos desordenados, atos insensatos, gritos, palavrões, frases incoerentes, cujo ridículo o subjugado por vezes compreende, mas não pode evitar. É importante entender isso. Ele compreende, até compreende que aquela situação é ridícula, que aquela situação não é uma situação de normalidade, mas ele não tem mais forças, ele não tem mais condição de lutar contra aquilo, porque o livre-arbítrio dele já ficou comprometido. Como o próprio nome sugere, né, possessão, subjugação, ele está sendo subjugado, ele está sendo dominado. Este estado difere fundamentalmente da loucura patológica. Esse estado difere fundamentalmente da loucura patológica, com a qual erroneamente a confundem. Por isso que a sua causa não é uma lesão orgânica. Assim, diversa sendo a origem, diversos devem ser os processos de cura. A aplicação do processo ordinário de duchas e tratamento corporal, por vezes, chega a determinar uma loucura verdadeira naquele que apenas sofria uma enfermidade moral. Aqui ele está falando sobre os processos, né, os métodos que eram utilizados mais antigamente, né, para cuidar dessas situações. Aqui ele define que existe sim a loucura patológica, né, onde a pessoa tem um problema de ordem orgânica. É diferente da obsessão. Mas é muito difícil de se identificar um caso ou outro. Via de regra, se observa muitas das vezes ambos os casos juntos. A pessoa realmente tem um problema patológico, mas também tem a obsessão. Na loucura propriamente dita, a causa do mal é orgânica. É preciso restituir ao organismo seu estado normal. Na subjugação, a causa é espiritual. É preciso livrar o doente de um inimigo invisível, não por meio de medicamentos, mas opondo uma força moral superior a ele. Em tal caso, a expectativa tem provado que jamais os exorcismos deram resultado satisfatório. Em vez de minorar a situação, agravam-na. Apontando a verdadeira causa do mal, só o Espiritismo pode oferecer meio de o combater, a educação moral do obsessor. Isso é importante. A obsessão ela está diretamente ligada à educação moral do obsessor e do obsidiado também. Porque se acontece um processo de obsessão é porque teve uma sintonia. Se teve uma sintonia, é porque existe uma ou afinidade, ou então existe aí um problema,
um problema, uma situação não resolvida entre obsessor e obsidiado. Então, uma coisa que a gente sempre diz, que o obsessor de hoje foi a vítima de ontem. Né? O algoz de hoje foi a vítima de hoje. Então, o processo obsessivo sempre tem ligação, sempre tem causa de situações mal resolvidas no passado, né? Em outras existências. Apontando a verdadeira causa do mal, só o Espiritismo pode oferecer meio de o combater. Por quê? Porque através da doutrina espírita, através do Espiritismo, o que se faz, o trabalho que se realiza, é um trabalho de educação espiritual. É um trabalho de recondução, tanto do obsidiado como do obsessor. É um trabalho de convencimento para que o espírito obsessor entenda que aquilo que ele está fazendo é um mal, aquele mal não é só para o outro, é para ele também. Não se consegue expulsar o espírito. O espírito ele tem o livre-arbítrio, se ele quiser, ele fica. Ele só vai sair se ele quiser sair. E ele só vai sair se for convencido. E a doutrina espírita convence pelo amor. A doutrina espírita convence pela orientação, pelo esclarecimento. Por isso é que está dizendo aqui, exorcismo não funciona. Esse negócio de expulsar o espírito, isso realmente não existe. Quando se faz esses trabalhos de exorcismo e os irmãozinhos, né, de outras denominações religiosas aí dizem que estão expulsando o espírito se diverte bastante com essa situação, porque ele sabe que não vai ser expulso e que aquilo não vai ter nenhum êxito, né, para tirá-lo dali. Ele vai ter que ser realmente convencido através da razão. Porque, assim como nós, o espírito também tem um livre-arbítrio, até certo ponto, evidentemente, mas tem. Aqui vale um comentário a respeito dos sanatórios espíritas que existiram em grande número no nosso país e onde se associava os dois tratamentos. Se a pessoa tinha ali uma loucura patológica, existia ali um tratamento médico, médicos, enfermeiros acompanhavam, terapias ocupacionais, etc. Mas, paralelamente, junto com o tratamento médico convencional, existia, ou existe em algumas casas ainda, a questão do tratamento espiritual. Ou seja, existiam ali os passes, os tratamentos espirituais voltados ao trabalho de desobsessão, e o êxito para essas situações, o êxito maior de cura, de reversão dessa situação, se dá quando se trata dos dois lados, né? A questão material, a questão do corpo físico, a questão patológica mesmo do organismo da pessoa e o tratamento espiritual, né? Que vai na essência do ser, buscando aí as causas anteriores, muitas das vezes, desses equilíbrios. Geralmente, a subjugação é individual. Entretanto, quando uma legião de espíritos maus cai sobre uma povoação, pode aparecer um caráter epidêmico. Foi um fenômeno idêntico que se verificou ao tempo de Cristo. Então, só um poder moral superior poderia dominar esses seres malfazejos, que chamavam de demônios, né? E restabelecer a calma das vítimas. Há que considerar um fato importante, é que seja qual for a natureza, a obsessão independe do exercício da mediunidade e se manifesta em todos os graus, principalmente no último, em grande número de criaturas que jamais ouviram falar de espiritismo. Na verdade, desde que os espíritos têm existido de todos os tempos, sempre têm exercido influência. A mediunidade não é causa, é simples meio de manifestação dessa influência. Ou seja, estamos falando aqui de subjugação, estamos falando aqui de fascinação, estamos falando aqui de obsessão simples, e estamos abordando aqui a questão da ação desses espíritos malfazejos com os médiums. Mas é evidente que o processo obsessivo não se dá somente com os médiums. Ele pode acontecer com qualquer pessoa, independente da sua crença, independente do seu conhecimento, não precisa acreditar em espíritos.
para ser obsidiado. Não precisa ser médium. Qualquer pessoa pode ser vítima, porque os espíritos, eles nos influenciam muito mais do que nós imaginamos o tempo todo. Estão aqui se acotovelando conosco. Então, se aproximam de nós pela lei de afinidade, ou se aproximam de nós por falta de afinidade, por conta de situações mal resolvidas no passado, mas o fato é que nós estamos aqui, convivendo diuturnamente com aqueles irmãozinhos que já não têm mais o corpo, mas continuam vivos assim como nós. Gostou do tema? Acompanhe a gente, não só os próximos capítulos, como os anteriores, e aprenda mais sobre a doutrina espírita. Até o próximo episódio.